Kazuya Soma é um jovem que perdeu seu pai e mãe muito cedo, logo mais tarde sua avó e por último seu querido avô. Hoje nosso prota é uma pessoa sozinha e sem propósito no mundo. Um belo dia quando o menino está na biblioteca procurando um livro para ler, ele é teletransportado à força para outra realidade por um grupo de magos que estão tentando invocar um herói para salvar seu mundo mágico, cheio de criaturas e magias. O prota, sem entender nada desta situação, tendo nenhuma ideia de como foi parar ali, é levado para falar com o rei. O velhote explica para o rapaz que ele está em uma espécie de um supercontinente, formado por diferentes reinos e diferentes espécies. Mas que hoje esse supercontinente onde eles habitam está sofrendo grandes ameaças de ataques, por hordas de monstros malignos das forças do mal, que tentam durante anos dominar por completo o continente deles. Esses monstros são comandados pelo Lorde Demônio. Então o nosso herói já deixa claro que o rei não pode contar com ele para batalhar com esses bichos, porém o velho explica que por conta das constantes guerras com os monstros, os reinos estão tendo muitos gastos com essas batalhas constantes. Então a situação financeira atual do reino é crítica, pois eles constantemente estão emprestando dinheiro do império para bancar esses gastos. Agora a dívida está muito alta e eles não conseguem pagá-la. Mas que existe uma cláusula no contrato que diz que se o reino não tiver dinheiro para pagar a dívida, basta eles fazerem o rito de invocação do herói, e mandarem este herói para o império como um tipo de pagamento. Então o menino foi invocado até lá para ser esse suposto herói que será usado como moeda de troca entre o reino e o império. Kazuya descobre que esse herói é alguém que trará uma revolução para a nova era. Logo ele percebe que está preso naquele país e que não tem muitas escolhas para ir embora, já que ele foi invocado como a última esperança para salvar o reino. Logo o prota começa a aceitar a ideia de ajudar, ao invés de ser usado como moeda de troca para pagar as dívidas. Kazuya se compromete a cuidar das economias daquele reino, pensando em soluções viáveis para alavancar o dinheiro e sair daquela situação financeira ruim, e assim tornar o reino mais próspero. Depois de passar 3 dias estudando e discutindo os principais problemas financeiros do reino com os seus mais importantes representantes, o então rei Albert decide passar a coroa e nomear nosso Kazuya Soma como novo rei, e que sua filha Alicia em breve se casaria com ele. A notícia logo se espalha pelos reinos próximos, causando um certo rebuliço. Quando sua filha Alicia, que estava em outro reino, descobre a tal notícia, volta correndo para casa para indagar seus pais sobre esse casamento arranjado. A futura esposa de nosso herói acaba conhecendo ele. Então o rapaz descobre que a princesa faz parte do exército militar de um duque, e que veio correndo quando soube da notícia de seu próprio casamento. O prota explica para a princesa que na verdade o plano dele é ajudar o país a sair daquela situação o mais rápido possível, e que em 5 anos no máximo ele faria isso e abdicaria do trono de rei. Também comenta que já conseguiu levantar fundos suficientes através da venda dos tesouros nacionais do país para pagar a ajuda do império. No dia seguinte um mago do reino vai até o trono do nosso rei e comenta que ele precisa fazer um exame de magia, pois de acordo com a literatura o herói invocado de outro mundo por meio do rito de invocação, pode receber algum tipo de magia quando chegam naquele mundo. Depois de pegar na cabeça de uma estátua, nosso prota descobre que ele realmente consegue usar magia, e que seu poder é aplicar a sua consciência em objetos e controlar eles sem usar as mãos. O herói então nomeia esse seu poder como fantasmas vivos, e utiliza o poder para mover canetas de forma consciente e independente, para elas cuidarem de assuntos e papeladas que faltavam. Kazuya explica que está averiguando a papelada da ajuda financeira do império, procurando inconsistências fiscais, fraude e até mesmo se houve desvio de dinheiro através dos valores constantes no orçamento e os serviços prestados. Mesmo ele já tendo o dinheiro que conseguiu através das vendas das joias reais, o rapaz está decidido a realmente melhorar as finanças daquele país. O herói resolve convidar Alicia para eles darem uma volta no reino e diz que quer mostrar algo. Enquanto eles cavalgam pelo reino, a princesa pergunta sobre o mundo de onde ele veio, e tenta conhecer mais sobre o prota. O rapaz afirma que ele era sozinho e não tinha ninguém no mundo de onde ele veio. Eles chegam em um campo de plantação de algodões, então Kazuya conta que a falta de alimento no país é devido a essas grandes plantações, já que algodão não é um alimento comestível. Isso acaba causando a diminuição da autossuficiência alimentar do país. O rei queria levá-la até aquele local para ela começar a entender desses assuntos que diz respeito aos problemas financeiros, a fim de que a princesa um dia governe o país quando ele abdicar do trono e for embora para o seu antigo mundo.
No refeitório a princesa apresenta Vossa Majestade ao capitão da guarda real. Então Kazuya comenta que está procurando novos funcionários para servi-lo em sua revolução no reino. Já que a maioria dos atuais funcionários não tem serventia e nem vontade de trabalhar, o rei procura pessoas que estejam dispostas a dar duro em prol da melhora do país. E mais tarde eles têm a ideia de usar a pedra mágica para recrutar novas pessoas que têm a vontade e talento de melhorar o reino. Não importa a idade, nem a cor e raça, ou até mesmo se sabe ler ou escrever. Os novos recrutados serão testados, aqueles que se destacarem e forem melhores serão selecionados. Licia acorda pensando nas palavras em que o garoto lhe disse nos campos de algodões. Ela começa a cogitar aceitar a ideia de se casar com ele. Aliás, o nosso prota não tinha ninguém em seu mundo antigo. Dessa forma ele teria alguém e também um motivo para ficar nesse novo mundo. Chega o dia tão esperado por todos, o grande dia em que o rei herói irá selecionar os melhores dentre os muitos candidatos, para trabalhar com ele no reino. Então a majestade anuncia os membros escolhidos, que são eles: Aissa, uma elfa negra da floresta, que se destacou com seu talento e habilidade físicas em lutas, sendo a melhor lutadora do reino. A elfa diz que será leal ao rei caso ele ajude seu povo elfo a cuidar da floresta que está morrendo. A próxima recrutada é a linda de cabelos azuis Juna, uma mulher cujos seus ancestrais eram sereias. Juna tem uma beleza e um canto incomparável. A moça se destacou sendo a maior cantora de todos os tempos. O rei então pede que a sereia cante uma música de seu mundo natal, para que o povo do reino se contagie e se inspirem com a melodia. A seleção estava sendo transmitida através da pedra mágica para todos os cidadãos do reino acompanharem simultaneamente. Dando sequência ao recrutamento, chega a vez de Poncho, que tem o grande talento de comer. Ele se destacou por sua gula e sua habilidade em comum em busca por alimentos, pois o gordinho já viajou para todos os cantos atrás de especiarias culinárias, para provar as mais diferentes comidas existentes e comer tudo o que existe naquele mundo. A majestade fica muito feliz com a presença de Poncho, pois sua gula implacável será capaz de salvar o reino, que sofre com muitos problemas devido à falta de alimentos. Então o conhecimento em especiarias culinárias do gordão vai ser de grande ajuda. Em seguida o próximo recrutado é Hakuya, que tem um talento diferenciado em intelecto. Sua habilidade é o seu conhecimento e memória, que são incomparáveis em todo o reino. Hakuya já leu de todo tipo de livro existente. Seu conhecimento será de grande ajuda ao reino. O jovem que mais tarde seria nomeado e conhecido como primeiro-ministro do rei Kazuya. Por último, mas não menos importante, Tomoe da Terra dos Lobos Místicos. A garota tem o talento em comum de poder conversar com pássaros e feras, entendendo por exemplo seus problemas e estado de saúde, uma habilidade enviada dos céus. A garota raposa diz que precisa contar algo muito importante ao rei, que fica surpreso ao descobrir a informação dita por ela. Apesar dele não poder prometer nada à garota, diz que vai considerar o seu pedido afirmando que o talento da menina é raro, mas que não sabe ainda como vai usá-lo. Assim esses são os 5 talentos selecionados e recrutados para servir ao rei e com o objetivo de melhorar o país. E mais tarde o prota revela que o segredo da pequena era que ela já conversou com um demônio. Após todos na sala ficarem surpresos, Tomoe lembra que encontrou com esse tal demônio nas montanhas quando foi colher vegetais. O monstro havia questionado se a menina o entendia, mas que no final poupou sua vida e a deixou escapar do local. Sabendo disso, Kazuya pensa que futuramente pode usar a menina para se comunicar com outros demônios, e assim tentar criar algum tipo de aliança, podendo até mudar o rumo de todas as relações entre a raça humana e os demônios. O herói revela que quer proteger a menina de agora em diante, e que por enquanto seja mantido como segredo no reino o que ela contou. Os conselheiros do rei sugerem que para não levantar suspeitas de sua proteção com a menina raposa, ela deveria se tornar parte da família real. Então Licia tem a ideia de que seus pais adotem a criança, dessa forma ela se tornaria sua irmã mais nova e seria membro da família real. Se passando alguns dias, Poncho volta de uma missão dada por Vossa Majestade. Ele volta com a sacola do herói, uma sacola mágica que pode armazenar muito mais do que aparenta aguentar. O gordinho trouxe vários tipos de comidas de diferentes lugares. A majestade explica aos cidadãos do reino que devido à grande escassez de alimento que o reino enfrenta, essas especiarias iriam ajudar. Enquanto esse problema não é solucionado por inteiro, o rei diz que irá introduzir comidas e alimentos que as pessoas não estão acostumadas a comer e nem a preparar.
Assim eles apresentam esses diferentes tipos e ensinam a população a como preparar para o consumo. Apesar da maioria dos pratos não aparentarem saborosos, todos são muito gostosos, e todos aprovam eles como formas de alimentos. Após várias demonstrações, Poncho revela seu prato secreto que deixou para o grande final, mas só iremos descobrir se esse vídeo tiver muitos comentários. E claro, se quiserem a continuação.